Nos estúdios do Jornal da Manhã da Jovem Pan, nós estamos recebendo o empresário, ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Doutor Paulo, como vai? Bom dia. Obrigado pela visita. Fazia tempo que você não vinha aqui. Bom dia, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui com vocês. E só uma pequena correção, não ex-presidente, mas presidente licenciado. Me licenciei da presidência da Fiesp, do SESI, do SENAI, do SEBRAE, do CIESP, enfim, todas as entidades que com muito orgulho presidi ao longo desses últimos anos. E muita coisa boa nós pudemos fazer para as pessoas frente a essas entidades, e me licenciei para ficar à disposição das eleições desse ano. Sou pré-candidato a governador de São Paulo, com muita honra também, e dependendo do resultado das eleições, se for vitorioso, aí eu tenho que renunciar à presidência de todas elas para assumir o governo de São Paulo. Caso isso não aconteça, não esteja no meu destino, na vontade de Deus e dos eleitores de São Paulo, eu posso reassumir após a eleição. O meu mandato vai até final de 2021. Agora, o senhor tem também o período de convenções, né? As convenções vão confirmar ou não o senhor como candidato, é isso? Todos nesse momento são pré-candidatos. São pré-candidatos a deputados, a senadores, a governadores, pré-candidatos a presidente da República. E as convenções partidárias, elas vão ocorrer no final do mês de julho, início do mês de agosto. Somente após as convenções é que se formaliza as pré-candidaturas, se transforma em candidaturas. Mas no meu caso, o MDB tem uma posição bem definida da disposição de ter a candidatura ao governo de São Paulo, e eu também tenho toda a disposição de ser candidato, ao governo de São Paulo. Então, a formalização dessas pré-candidaturas em candidaturas acontecerá no final de julho, início de agosto. Mas no nosso caso é uma pré-candidatura que caminha a se concretizar e se transformar numa candidatura, sem dúvida nenhuma, ao governo de São Paulo. Deixa eu perguntar justamente isso, duas questões rápidas para o senhor, como pré-candidato, né? A primeira, o senhor não aceitará nenhuma composição de ser candidato ao Senado, tal? Por que falo? Isso que pipoca nos jornais. Fala, não, que a chapa ideal do PSDB seria João Dória para o governo do estado, tendo como vice um Rodrigo lá do DEM e tal, e o senhor como uma das vagas para o candidato ao Senado. Fala, essa que seria, só falta combinar com o senhor para ver se o senhor aceita ou não. Esse é um pequeno detalhe. Falta né? Detalhe. Primeiro, se o senhor realmente é candidato até o fim ao governo do estado. E segundo, como é ser candidato de um partido que tem o presidente Michel Temer, que é o mais popular da história do Brasil? Sobre essas duas questões, pré-candidato. Eu agradeço a pergunta, professor Vila. Eu quero dizer o seguinte: a minha candidatura, a minha história na política, ela vai sendo construída. Eu, em 2010, eu nunca tinha tido uma filiação partidária. E um dia reclamava, como todos reclamam muito dos políticos, e resolvi entrar na política para fazer um trabalho diferenciado, enfim, dar a minha contribuição. Aí me filiei a um partido, na época o PSB, um partido pequeno, tinha 40 segundos de televisão, e fui candidato a quê? A presidente, a senado, a senadora, a deputado? Não, fui candidato a governador de São Paulo. A minha vontade era ser governador de São Paulo. Pois bem, não entrei, não era conhecido por ninguém, e saí com mais que 1 milhão de votos, agradeci aos eleitores e comecei a minha carreira política, vamos dizer assim, em 2010 pela primeira vez. Em 2014, já no MDB, fui candidato a quê? A governador de São Paulo, pela segunda vez. E foi o segundo mais votado em São Paulo e o mais votado do MDB do país. Tive quase 5 milhões de votos, só tenho a agradecer aos eleitores de São Paulo por essa confiança. Enfim, e agora? Nós estamos em 2018, sou pré-candidato a governador de São Paulo. Diferente de outros que muitas vezes demonstram até uma certa indefinição, o que querem, o que não querem. Os outros é o Dória? Não, outras pessoas, enfim, eu não quero estar criticando aí ninguém, mas na realidade, no meu caso, é muito clara a minha posição. Eu gostaria, se hoje alguém, e aliás houve isso, o MDB fez uma consulta nacional, meu nome apareceu como um possível candidato que o partido poderia apoiar para presidente da República. Eu agradeci. É muito honroso ser lembrado para ser candidato a presidente da República, como também é honroso ser lembrado para senador da República, não há nenhum demérito. Mas a minha vontade, o meu objetivo, o objetivo do MDB de São Paulo é que eu seja candidato para o cargo de governador de São Paulo. E o Temer vai subir no palanque do senhor? Aí essa questão que você levantou, Vila, você tem razão. Hoje a política, hoje os políticos, a política é maravilhosa.
Você, ali, lembrando um pouco as palavras do Papa Francisco, quando ele chama os cristãos e diz: não deem de Pilatos, não lavem as mãos, se envolvam na política, porque a política é a melhor forma de caridade por se preocupar com o bem comum. Então a política verdadeira é uma maravilha. Os políticos bons, aqueles que praticam a política corretamente, são bons também, merecem respeito. Agora, a gente viu tanta coisa ruim, tantos escândalos, e nunca teve tão ruim a imagem dos políticos e dos partidos políticos. Então você tem razão quando você fala da imagem ruim do MDB, como também a imagem é péssima do PSDB, a imagem é péssima do PP, do PT, enfim. Então eu creio que os eleitores de São Paulo, eles têm maturidade, eles têm uma visão suficiente para votar em pessoas. Se eu for eleito governador, serei eu o governador de São Paulo. Não será essa história de padrinhos, essa história de partidos políticos, já não deu certo no Brasil. Então nós estamos hoje num momento de muito amadurecimento na visão do eleitor. Assim como eu vejo muitas vezes algumas pessoas falarem: puxa, o SCAF, ele vai ficar com menos tempo de televisão. Sinceramente, Vila, eu digo a você, entre ficar fazendo troca-troca, prometendo cargos, eu não faço esta tal da chamada conversa política, eu não faço. Eu prefiro ter num bloco de 9 minutos, 1 minuto e 20, do que ter 2 minutos e 40, 1 minuto a mais ou 1 minuto e meio a mais, e com isso está todo comprometido. Eu não quero compromisso, o meu compromisso é com São Paulo, o meu compromisso é fazer pelas pessoas, fazer pelo povo de São Paulo, fazer com que São Paulo se transforme num estado que seja referência para o mundo, não só para outros estados brasileiros, mas referência a ser copiada para o mundo, como consegui fazer ao longo desses anos do SESI, do SENAI, que são referências hoje copiadas, seguidas por países de primeiro mundo. Então, nesse sentido, eu estou realmente muito feliz e muito leve de ser um candidato com pouca coligação. O MDB tomou uma posição, se porventura tiver que sair com chapa pura, vai sair com chapa pura. É um partido que tem uma bancada de 65 deputados, com isso dá um tempo de televisão suficiente. Eu sou já relativamente conhecido no estado de São Paulo. O que eu faço, talvez pessoas que não fizeram ou não tenham o que mostrar, precisem aí tempo para promessas e tal. Eu tenho aí obras realizadas em todo o estado de São Paulo, na área de educação. Inaugurei mais que 120 escolas do SESI, inaugurei dezenas de escolas do SENAI, investimos no esporte aqui na Avenida Paulista, todos os domingos, 5, 10, 15 mil pessoas no domingo na Paulista. Fala que o senhor usa essa estrutura para uma ideia, uma visão personalista, já para fazer uma pré-campanha. O senhor usa a estrutura da Fiesp, Ciesp, SESI, etc, como uma pré-campanha? A pergunta que o professor Vila fez é se estas atividades todas das nossas entidades, do SESI, do SENAI, da Fiesp, enfim, do Ciesp, isso eu estaria, vamos dizer, tirando algum proveito disso para a minha pré-campanha. Eu quero lembrar a todos que eu estou licenciado e desde o dia que eu me licenciei, eu não retornei à Fiesp, não participei de nenhum evento. Nas minhas viagens ao interior, não tenho nada programado. Tudo aquilo que eu fazia com toda a intensidade como presidente, que era bastante ativo, estava em cima de todas as atividades das nossas entidades, a partir do dia 6 passado, que eu me licenciei, eu estou completamente afastado e desligado de todas as atividades das nossas entidades. Então, até as eleições eu ficarei totalmente afastado de todas as atividades dela. De qualquer maneira, o senhor se promoveu bastante, é um homem hoje bastante promovido. Aliás, criou boas coisas na nossa SESI, não é? Isso foi importante. O senhor também é conhecido na indústria, evidentemente. Agora, o que o senhor pretende fazer para resolver o problema da segurança pública? A segurança pública, Joséval, é um dos problemas, a exemplo da educação, da saúde, infraestrutura, mas falando na segurança pública, gravíssimo em São Paulo. Eu acho muito estranho quando anunciam índices de homicídio. Caiu o índice de homicídio. Quer dizer, homicídio é quando alguém toma um tiro, morre na hora, porque também se morrer no dia seguinte já não entra no índice. Na verdade, nesse tempo desde a hora que eu cheguei aqui na Band até a hora de eu ir embora... O senhor está na Jovem Pan. Perdão, na Jovem Pan. Nessa hora que eu vou estar aqui na Jovem Pan, praticamente uma pessoa no estado de São Paulo vai ter sido baleado ou esfaqueado.
uma mulher vai ter sido violentada. Nós vamos ter em torno de 40 pessoas assaltadas ou roubadas, sem considerar aqui, por exemplo, na Paulista ou em outros cantos, roubo de carteira de celular que ninguém registra. Temos crime organizado, temos aí a maior organização, uma conhecida internacionalmente, chamada PCC. Se fosse uma empresa, seria das 20 maiores empresas brasileiras. Ainda um jornal fez um documentário sobre isso, como capa, há pouco tempo atrás, com filiais em todos os estados brasileiros. Nós temos pancadão no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo em especial, que inferniza a vida e faz promoção a drogas, enfim. Então, um problema muito sério a questão da segurança pública, e eu entendo que, em primeiro lugar, você precisa realmente acertar o serviço de inteligência, você tem um serviço de inteligência integrado de todas as polícias, e não adianta você integrar o serviço de inteligência, de informação, e não ter uma estratégia atrás disso. Você reúne todas as polícias, reúne as informações e daí não sai uma estratégia. Tem que sair uma estratégia harmoniosa, integrada, para realmente o combate, um enfrentamento verdadeiro ao crime organizado e também a todos os tipos de crime que nós temos tanto na cidade de São Paulo como em todo o estado de São Paulo, em pequenas cidades, enfim. Também é muito importante a integração, que é tão falado pelo PSDB em todas as campanhas, a integração das polícias, mas que não há essa integração. É fundamental que haja um forte combate à corrupção na polícia. Você tem uma maioria de bons policiais, você tem uma minoria de policiais corruptos e que acabam atrapalhando a vida da maioria. Eu diria que essas são instituições sérias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, São Paulo, a Polícia Técnico-Científica, mas há necessidade realmente de ter um trabalho onde se elimine a corrupção desta minoria que atrapalha o trabalho todo. Com isso, tem que ter uma corregedoria muito forte. É necessário que se utilize de toda a tecnologia. Hoje no mundo tem ferramentas tecnológicas de combate ao crime fantásticas. Você tem que trazer isso tudo, não é? É necessário que se mude a lei, e aí muita gente fala, mas isso não é problema do governador de São Paulo. É sim, o governador de São Paulo, tudo que acontece no estado de São Paulo é problema dele. Se é alguma coisa de responsabilidade, precisa mudar uma lei federal, cabe a ele ser um grande líder político e ir lá e aprovar uma mudança de lei. Esse negócio de alguém condenado a 6 anos, cumprir 1 ano e poder ir embora para casa, tá errado. Tem que cumprir a pena, tá certo? Então... Márcio França, candidato, o atual governador Márcio França está loteando o Estado, pelas notícias que saem na imprensa, e entregou a Polícia Civil ao partido do Maluf. O senhor vai fazer a mesma coisa? Vai lotear a Polícia Civil, a Polícia Militar, vai lotear... Ele entregou a Secretaria de Transportes a um conhecido bandido chamado Valdemar da Costa Neto, que em qualquer país sério estaria condenado à prisão perpétua. Eu sou a favor de mudar os códigos, mas começando por políticos corruptos, prisão perpétua. O que o senhor acha? O senhor vai lotear também a segurança pública da mesma forma que Márcio França? Ou é um erro que ele está fazendo? Ô Vila, você sabe que eu não quero, Tiago, eu não quero, vamos dizer, julgar meus adversários, porque o povo, na eleição, no dia, a melhor coisa que tem na democracia é isso. O julgamento fica para o eleitor de São Paulo. Mas não é meu estilo. Tanto é que quando se fala, mas o SCAF não está com uma pequena coligação, ou vai sair até sozinho. Tem um jornal hoje que coloca isolado, não tem isolamento nenhum, não. Se entre você estar, vamos dizer, com uma coligação e cheio de compromissos, de cargos e trocas, eu não quero compromisso nenhum desse tipo. O meu compromisso é com São Paulo. Se for eleito governador, depois que você sai com a força do voto, com a força de ser um governador, aí você precisa montar um governo, você quer... O que eu vou me interessar são pessoas preparadas, corretas, honestas, com história, e sejam bem-vindas às sugestões de quem quer que seja. Então, quero dizer assim, não é meu estilo. Quem me acompanha ao longo dessa jornada, presidindo as maiores entidades do mundo, que é o Senai, o SESI, o SEBRAE, a Fiesp, o CIESP, enfim, sabem que eu nunca fiz troca com ninguém. Tem um provérbio que diz que melhor do que 1 milhão de palavras é um exemplo. Então, quem me conhece... Se perguntar para 1000 pessoas que me conhecem, me acompanharam ao longo desses anos, sabem que eu nunca fiz troca nenhuma e sempre consegui uma boa e uma forte liderança pelo trabalho, pelo resultado do trabalho, pelo exemplo, pela seriedade que eu conduzo as coisas. Então não é meu estilo fazer troca-troca de nada. O PSDB está no comando do Estado, claro, até a saída de Geraldo Alckmin há muitos anos, e há muito tempo também não tem segundo turno aqui em São Paulo.
O senhor acha que, com o fato de ter João Dória do PSDB disputando a eleição e o vice de Geraldo Alckmin, também agora o governador de São Paulo, sendo o governador Márcio França, isso bagunça um pouco o jogo político aqui no estado de São Paulo e haverá segundo turno, certamente? Olha, a tendência hoje, pelo que você vê nas pesquisas, que será uma eleição de 2 turnos aqui em São Paulo, não é? E as pesquisas que nós temos, eu apareço aí nas maior parte das regiões de São Paulo, liderando no primeiro turno e simulando, numa simulação de segundo turno, também com vitória no segundo turno. Então eu estou, vamos dizer, preparado para uma eleição de 2 turnos em São Paulo. Apesar que, como costuma se dizer, eleição e mineração é só depois da apuração. Então é só depois da eleição, depois da apuração que você vai saber o que vai acontecer. Mas eu realmente, a princípio, estou preparado. Creio que nós vamos ter em São Paulo uma eleição de 2 turnos. E creio também que daqui até as convenções, como o cenário nacional está todo indefinido, eu creio que muita água vai passar debaixo dessa ponte. Muita surpresa pode se ter nesse horizonte político em relação às candidaturas. Falando nisso, desculpe interrompê-lo, o senhor, já que nós estamos falando, uma coisa muito importante, questão de ética hoje na política brasileira, como nunca na história. Segundo o noticiário, o Marcelo Odebrecht teria repassado ao senhor 2,5 milhões de reais e 14 milhões ao Antônio Palocci numa campanha eleitoral por indicação do atual vice-presidente licenciado da Fiesp, o senhor Benjamin Steinbrück e tal. O senhor recebeu 2,5 milhões da Odebrecht? Nunca ninguém falou que eu teria recebido nada. O que é citado e que é uma inverdade total é que teria sido feito alguma coisa para minha campanha, pagando Duda Mendonça e tal. Nunca, em nenhuma declaração, ninguém falou que eu paguei, que eu recebi ou que eu pedi. Mas isso é totalmente uma total inverdade. Eu, inúmeras vezes, já tive a oportunidade de reafirmar. Todas as doações que foram feitas para as minhas campanhas, seja 2010, 2014, foram formais, foram legais, aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, enfim. E eu estou muito tranquilo em relação a isso. E qualquer questão ligada à corrupção, nunca estive ligado a nada disso. E todas as pessoas que me conhecem bem sabem bem da minha seriedade. Eu não tenho meio termo. Para mim, as coisas são muito diferentes. Não tem mais ou menos. É certo ou é errado? E eu sigo o certo e sempre fiz isso na minha vida toda. Paulo Scaff, eu gostaria, antes de encerrar nossa entrevista aqui rapidamente, o senhor falar sobre creche e sobre a miséria, sobre os nossos pobres, nossos miseráveis e nossas praças cobertas de mendigos dormindo na rua. Como é que o senhor vai fazer? Como eu falei para você, embora a creche é um assunto direto ligado às prefeituras, mas um governador de São Paulo, um governador do estado, ele deve se preocupar com todas as questões do seu estado. É uma responsabilidade direta das prefeituras, mas existem recursos estaduais e recursos federais para que você viabilize a construção de creches, porque é um absurdo uma mãe, principalmente uma mãe que trabalhe, não ter onde deixar o seu filho, uma criança pequena, e muitas vezes deixar com outra criança cuidando para poder ir trabalhar. Então, não há dúvida nenhuma que há necessidade de um programa forte, onde todas as crianças, todas as mães, principalmente aquelas que trabalham, aquelas que têm que sair de casa, que não podem cuidar dos seus filhos, que tenham creches, que tenham lugares adequados, seguros, que possam deixar seus filhos. Então não tem a menor dúvida, como um plano de governo, apoiar as prefeituras para que realmente sejam atendidas com creches adequadas todas as crianças. Também é problema de prefeitura. Em relação à pobreza, veja, em relação a mendigos, ainda ontem eu estava caminhando aqui na Vila Paulista, uma moradora de rua que fica aqui todos os dias, Dona Maria, aqui na Praça Mário Covas, naquele Jardim Mário Covas. Eu entrei lá, estava de passagem, entrei, eu gosto muito de dar um tempo assim numa praça e tal, e ela veio falar comigo, o senhor não é o Scaff e tal. Olha, eu fiquei impressionado com o preparo dessa Dona Maria, porque ela é uma pessoa que ela teria que ter oportunidade. Ontem mesmo eu sugeri a ela que procurasse o Sebrae,
ela tem talentos, ela pode ser uma microempreendedora individual. Enfim, bom, para resumir essa história, ontem mesmo ela entrou em contato com o Sebrae e, se Deus quiser, que dê certo. Mas em relação a uma solução maior, você tem que ter crescimento, você tem que ter emprego, você tem que ter oportunidade às pessoas. Você tem que fazer com que todo mundo tenha uma oportunidade, isso eu conheço. Como gerar desenvolvimento, crescimento, emprego, empreendedorismo para pessoas melhores preparadas, com melhor nível intelectual, com formação de escola, para outros que não tiveram a mesma oportunidade e tal. E, sem dúvida, também, fundamentalmente, é investir na educação. Coisa que eu aprendi muito ao longo desses anos, presidindo o SESI, o SENAI. Pretendo levar toda essa experiência à escola pública do Estado. O Estado tem 3.800.000 alunos. Tem 600 mil no primeiro ciclo do fundamental, 1.300.000 no segundo ciclo, 1.400.000 no ensino médio e mais alguns no ensino técnico, enfim. E a escola pública do Estado, lamentavelmente, os professores não são considerados, respeitados e os alunos, a maior parte das vezes, não aprendem. Isso daí é uma coisa muito grave e eu pretendo fazer uma grande revolução também na educação do Estado de São Paulo. Enfim, o que eu quero é apenas uma oportunidade para poder realmente transformar esse Estado em uma referência, um exemplo, como disse o ministro, a ser seguido por outros estados brasileiros e até outros países do mundo, seja na segurança pública, na educação, na saúde, na infraestrutura, esses monotrilhos parados aí e levando anos para terminar. É uma obra de monotrilho, é obra para meses. É uma estrutura. Ainda metrô tem um pouco mais de dificuldade, mas monotrilho é inacreditável, que obras que levam anos e anos e quando terminam, como o caso do aeroporto, ainda não terminou até o terminal do aeroporto. Enfim, eu acho que muita coisa. Eu respeito tudo de bom que tem o Estado. Não estou na política para destruir nada, eu entrei na política para construir, não quero criticar adversários ou outros partidos, o que eu quero é uma oportunidade para fazer bem feito, enfim. E é isso que eu... E se não tiver no meu destino, paciência, mas se tiver, eu vou cumprir, ninguém vai se arrepender de me dar uma oportunidade de ser governador de São Paulo. O Departamento de Jornalismo da Rádio Jovem Pan agradece a presença do candidato ao governo de São Paulo, o pré-candidato, senhor Paulo Scaff. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a Jovem Pan por essa oportunidade e aproveito para parabenizar a todos vocês aí pelo trabalho excelente que fazem, um trabalho sério de comunicação todos os dias, e é merecido a grande audiência da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui.